Nós estamos ao vivo com mais uma edição do nosso programa informativo, edição de hoje, segunda-feira, dia 24 do mês de janeiro do ano de 2022. A todos vocês um forte abraço. Minha locução está saindo um pouco abafada por conta, estou usando a máscara, né? Nós estamos aqui no estúdio hoje com o Dr. Éder Davi, juntamente com a sua esposa, também advogada Magda, né? Davi, Jorge Santana, que está aqui conosco, e Maia Marques, né? Todos nós estamos de máscara. E daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com, portanto, aí, o advogado Éder Davi. Já fique na expectativa. Se tiver alguma demanda, algum questionamento, alguma pergunta para ele, fique à vontade. O telefone é o 99919-1059. Você está ouvindo Informativo 105. Eu vou te deixar uma pergunta que a pessoa deixou. Pois muito bem, Caetité. Nós falamos ao vivo de Caetité, precisamente da Travessa Monte das Oliveiras, no Alto do Cristo, saída para Brejinho das Ametistas. Caetité, que tem população estimada acima dos 51 mil habitantes, quase 52 mil. Os dados são do IBGE de 2017. Breve nós teremos novos dados, novas atualizações aí do IBGE, do censo. Inclusive as inscrições terminaram sexta-feira e logo terá aí a coleta de dados, né, para a atualização do Censo Demográfico 2022. Meio-dia e 13 minutos, nós estamos ao vivo num oferecimento especial de HNet, provedor de internet, TV por assinatura e telefonia móvel. Internet do seu jeito é com HNet. Rede de postos Rancho Alegre, Caetité e Guanambi, e também posto Fausto. Paulinho Autopeças, os melhores serviços pelos melhores mecânicos. Fica na Avenida Valdir Soriano, saída para Brumado. Pede aí, Caetité, o seu aplicativo para você pedir o seu delivery, oferecendo diversas oportunidades para você pedir aí o seu delivery, tá bom? J Prado, loja de materiais de construções e pré-moldados de cimento de Caetité. Para sua construção nós temos de tudo. Dermales, biomedicina e estética especializada na Avenida Santana 390, no centro da cidade. Temos também o apoio de Farmácia Viva Mais Saúde. Cuidar da saúde é valorizar a vida. Farmacêutico clínico responsável, nosso querido amigo Joselito Oliveira. Fica na rua Rui Barbosa 155, fica próximo ao INSS. Você pode nos acompanhar em www.star105fm.com.br. Nosso aplicativo próprio está disponível na Play Store, Rádio Star FM Caetité e diversos outros aplicativos também transmitindo a nossa programação, a exemplo do radiosnet.com, tá bom? Meio-dia mais 14 minutos. Você está ouvindo Informativo 105, com Carlos Miranda de Carvalho. Pois muito bem, como nós havíamos prometido e divulgado também nas redes sociais, né, nós estamos aqui no estúdio da Rádio Star FM com Dr. Éder Davi, advogado criminalista, um dos melhores advogados criminalistas do Brasil, né? Ele que concorreu às eleições da Prefeitura de Caetité, ao lado de Raquel Ladeia, pelo Democratas, intitulado Por uma Caetité de Todos Nós. Obteve 26,42% da votação real 8.600 votos no pleito de 15 de novembro de 2020. Doutor Éder, o que representou para o senhor a participação na política caetitaense? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Carlos, boa tarde, Jorge, Maia, demais funcionários da Star FM, e muito boa tarde para todos de Caetité que nos ouve neste momento. É uma grande alegria e satisfação poder estar aqui com vocês. Toda nossa. Assim, a minha estada na política, eu sempre deixei muito claro isso desde o início. Não foi por uma pretensão profissional, nem por uma pretensão egoística, longe disso. Foi apenas por perguntar a mim mesmo qual o meu papel nesta vida aqui. Qual o meu papel enquanto cidadão caetitense, enquanto cristão na sociedade. Graças a Deus, ao longo de mais de 20 anos de advocacia, eu sempre tive o privilégio e o conforto que foram assegurados pelo exercício da profissão, mas num dado instante da vida, principalmente diante de tantos e tantos problemas vividos pela nossa sociedade, a gente se pergunta o seguinte: espera aí, cara, e você? Você vai fazer o que pela sua gente? Você poderá ser útil como? Fazendo o que para a sociedade de Caetité? Daí a necessidade, não apenas a intenção, mas a necessidade de me colocar mais ativamente no pleito político. Já fazia isso anteriormente na condição de advogado, de uma pessoa que fiscalizava as contas dos gestores e prefeitos anteriores, mas senti sim um chamado de fazer isso nas últimas eleições como candidato a prefeito.
Ok. Jorge Santana também está aqui, fazer a sua apresentação. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Miranda. Boa tarde, doutor. Seja um prazer, doutora Magda, a todos. É uma satisfação tê-lo aqui, né? Há muito tempo estava tentando agendar essa entrevista com o senhor e só tenho a agradecer por ter aceito estar aqui com a gente. E já quero começar já com uma pergunta, assim, até um pouco embaraçosa, né? Que eu ouvi de uma pessoa, porque a gente, quando falou da questão da entrevista, pergunta ao doutor por que ele deixou de ser o 45 e foi ser o 25. Foi na linguagem da pessoa, né? Aí eu falei assim, essa pergunta eu tenho que fazer para ele. Doutor, então, por que na conjuntura política lá o senhor aderiu para o DEM e não ficou no PSDB? Assim, eu preferi naquele instante assumir uma condição própria de político e criar também uma identidade partidária desde o início. Quando eu penso em política, eu não penso apenas na questão imediata, mas eu já penso também nos apoios futuros e naquilo que o futuro da política e dos futuros gestores, naquilo que isso poderá proporcionar para Caetité, para o bem, evidentemente. E eu já via em Assemineto, naquela ocasião, assim, um grande projeto e um grande nome para o Estado da Bahia. Nós estamos agora em ano de eleições estaduais, já apoio a Assemineto e preferi participar do projeto de Bahia já a partir do projeto de Caetité. Então eu criei uma identidade própria, nós somos um grupo muito antigo da política de Caetité, mas com seus erros e com seus acertos, mas a partir do momento em que eu decidi estar na política, eu quis criar a minha identidade própria. Até porque eu sou aberto ao diálogo, sempre fui assim, e me limitar a um partido, embora muito antigo do nosso grupo, seria limitar os planos que eu tenho para Caetité, que é uma visão de futuro, que é uma visão pensada para as futuras gerações. Daí a necessidade de buscar identidade própria a partir dos democratas. Doutor Éder, apesar de que o senhor nunca disse sobre a questão da aliança, da parceria, né, com o governo federal, no caso hoje o presidente Jair Bolsonaro, o senhor tem pretensão de se aliar a ele, ao governo dele, e dos demais da direita e extrema direita, ou pretende esquerda, extrema esquerda, centro? Como é que fica essa situação? Eu sempre estive assim na minha origem na política, não como político, mas como apoiador de políticos, de uma pessoa que participava e integrava campanhas políticas e principalmente na condição de advogado que militava no direito eleitoral advogando para candidatos. Eu sempre tive uma origem mais progressista, mais voltadas a partidos de esquerda. Inclusive, quando o PSB, Partido Socialista Brasileiro, foi fundado em Caetité, eu fui o seu primeiro presidente, o presidente do seu diretório municipal, um partido de origem, um partido, portanto, progressista, mas com o tempo e entrando na seara da candidatura e percebendo que a linha progressista do Estado da Bahia já tinha escolhido o seu grupo em Caetité, eu tinha de partir para um novo ramo e senti muito confortável e ideologicamente também satisfeito com o Partido Democratas naquela ocasião. Uma visão muito nova de partido, com pessoas excepcionais, grandes técnicos, grandes figuras e grandes expressões políticas no cenário nacional, inclusive. No que diz respeito ao governo federal, a minha situação de hoje na condição de presidente do Democratas de Caetité, na condição de alguém que se candidatou pelo Democratas e de alguém que deve se candidatar futuramente pela União Brasil, que será a junção do Democratas com o PSL, eu tenho de seguir a linha de direção do partido. Neste momento, a União Brasil, assim configurada pela vontade dos dois partidos, e os dois partidos esperam apenas a homologação dessa fusão pelo TSE, neste momento, a discussão em lançar um candidato a presidente próprio, ou então lançar a candidatura a vice-presidente dentro de algumas das grandes expressões. Nós temos na União Brasil a figura de Mandetta, que foi um extraordinário e muito competente, muito elogiado e ativo ministro da Saúde lá no início da pandemia. A possibilidade dele mesmo candidatar-se, isso era mais forte no início, eu percebo isso mais fraco nesse momento. Então, um momento assim de Edson, especificamente, aqui nesse lugar muito pequeno em relação ao tamanho da política do Brasil, mas a situação de Edson nesse momento é aguardar o direcionamento da União Brasil, do Democratas, dos líderes do nosso partido aqui no estado da Bahia e lá em Brasília. Ok. O senhor falou aí da questão de Assemineto.
E acompanhei a vez que o senhor veio aqui com o Semineto, trazendo, quando ele fez aquela caminhada pela Bahia, e ele veio aqui, visitou a Casa de Teixeira, entre outras visitas que ele fez aqui na nossa cidade. Dentro do cenário hoje da Bahia, como você vê as reais chances de ACM Neto? Assim, Neto, primeiramente eu quero fazer aqui não depoimento de um político local, mas o depoimento de um cidadão que teve a oportunidade, que eu calculo como muito feliz, de estar com ele em 3 oportunidades diferentes. Na última, nós conversamos por quase 1 hora. É uma pessoa que, incrivelmente, ele sabe de tudo na política nacional e sabe situações, inclusive mais específicas da política de Caetité, por exemplo, dos reclamos de Caetité, dos anseios de Caetité. Eu fico impressionado com uma pessoa tão jovem e também, ao mesmo tempo, tão vivida na política. Ele foi eleito pela primeira vez deputado federal aos 23 anos de idade, imagina. Então, a experiência dele é muito larga e ele consegue falar com muita desenvoltura e com muita inteligência sobre os planos para a nossa região, sobre os planos para a Bahia. É uma pessoa que me conquistou não apenas pela identidade partidária, por estar no comando do nosso partido, mas me conquistou pelo trabalho desenvolvido em Salvador e que me conquista em razão também dos planos dele para o estado da Bahia. Ele foi eleito, basta dizer, por 8 vezes seguidas. Nos seus 8 anos, dos seus 2 mandatos, o melhor prefeito do estado da Bahia. Uma pessoa não consegue isso do nada. Quem conhece Salvador, conheceu Salvador antes de ACM Neto e conhece Salvador depois de ACM Neto, percebe a grande diferença que ele fez para Salvador. Ele elegeu, basta dizer, e terminando aqui, elegeu o seu sucessor com praticamente 70% dos votos. Isso é fenomenal, isso é extraordinário. Estou junto nessa política, estou junto assim de corpo e alma para tentar melhorar a vida de nossa gente que é na Bahia. Nós aqui de Caetité, no nosso micro-universo, ele junto a toda a Bahia com os seus mais de 400 municípios. Continuando na questão de ACM Neto, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ele quando ele esteve aqui. Na oportunidade perguntei a ele, o senhor é neto de ACM, né? Qual o legado que você carrega para ele, dele, né? Ele falou, o trabalho. A gente só consegue fazer alguma coisa com o trabalho e é isso que a gente viu naquela oportunidade. Continua? Então, agora vamos trazer para nossa micro, como você falou, nosso micro-universo. Nossa linda Caetité, que é o que interessa, as pessoas estão aqui. Realmente, num cenário geral, a gente precisa falar bem realmente da questão do federal, estadual, mas trazendo para a nossa cidade. E, por sinal, já vou começar logo com uma pergunta de uma ouvinte, ela mandou para a gente. Gostaria que perguntasse ao Dr. Heller sobre a opinião dele sobre os gastos com os recursos do Fundeb da atual gestão, uma vez que gastou dinheiro, não alimentou o sistema do CIOP e não houve rateio para os professores. Como advogado, qual a opinião dele? Foi a pergunta de uma professora chamada Maria José. Maria José, muito obrigado pela pergunta e fico feliz pela preocupação de vocês e pela militância de vocês em buscar valorizar mais ainda o magistério. Mas antes de responder a pergunta especificamente, eu quero responder a perguntas que sempre são feitas a mim pelas pessoas com quem converso na rua. E muitas pessoas ficam perguntando, peraí, quando é que você vai à rádio, quando você vai à imprensa falar da atual gestão, sobre o que está acontecendo, se a coisa está boa, se a coisa está ruim. E pessoas pedem isso para mim desde a primeira semana de atuação do novo prefeito. Pessoas pediram isso a mim também já em relação aos 100 dias de governo dele e tudo mais. Eu quero dizer para a população de Caetité o seguinte, nós temos primeiramente, e eu mais ainda na condição de quem foi candidato, que dá um tempo ao prefeito. Até porque, em razão do princípio constitucional democrático, a maior parte dos eleitores caetitenses escolheram o Valtécio como novo prefeito de Caetité. E o tempo que eu tenho de dar na condição de quem foi candidato, de quem faz oposição à gestão dele, é um tempo pautado na própria democracia.
A gente tem de dar tempo suficiente, falo tempo, porque ele tem de ter o tempo para acertar, quando nós também temos o próprio tempo para errar e temos que fazer de tudo para não errar. Então, preferi deixar passar um ano para que as coisas se acomodassem. Naturalmente, ele já teria uma grande dificuldade de lidar com a complexidade que é administrar uma prefeitura do porte da Prefeitura Municipal de Caetité. Isso ficou muito visível. Eu só não esperava que fosse precisar passar um ano para a gente perceber que nós nos deparamos com erros tremendos e com erros que estão sendo repetidos, infelizmente. Nessa situação em particular da questão dos 70% do Fundeb, tudo que eu vejo é uma falta de diálogo da Prefeitura com o cidadão e principalmente com os profissionais do magistério. Quando há 2 ou 3 semanas atrás, mais ou menos, a Secretaria de Educação, pela secretária, solta uma nota dizendo, isso circulou pelos grupos de WhatsApp, dizendo que não tem rateio porque cumprimos taxa 75% ou 76% já destinados ao magistério, então extrapolamos o dever, a obrigação do município, que é de 70%, e quem não estiver satisfeito com os números, mais ou menos foi assim, procure a contabilidade. Espera aí, gente, não é assim que se conversa com o povo, com a sociedade, e principalmente não é assim que se conversa com os professores. Os professores estão no topo da pirâmide na formação do caetitense. Os futuros caetitenses, o seu senso crítico, a sua formação se dará a partir desses professores que estão zelando desde a pré-escola, como passará pelos primeiros anos do ensino fundamental, e a gente falar para os professores, peraí, se não estiverem satisfeitos, simplesmente procure a contabilidade. Não é assim que se faz. E nem precisaria, Carlos, por exemplo, procurar pela contabilidade, porque o FNDE em Brasília já obriga todos os prefeitos do Brasil, todos, a informarem lá, a cada 2 meses, os pagamentos que são feitos para os professores, para saber até que ponto esse índice está sendo cumprido. Isso é feito com base na lei de acesso à informação, é feito com base no princípio da transferência e da publicidade que toda a prefeitura tem de ter. Mas o que os professores questionam? Quando a gente vai lá buscar no tal CIOP os números do investimento feito pela atual gestão na educação, a gente encontra informações apenas até o mês de junho. Então, como exigir dos professores, especificamente, a fiscalização e a concordância em relação ao percentual apontado pela contabilidade da prefeitura, se aqueles números de acesso público não foram disponibilizados até agora? Eu tive o cuidado de verificar hoje cedo sobre a alimentação do sistema CIOP pela prefeitura e, por incrível que pareça, até hoje cedo, até agora há pouco, a prefeitura ainda não tinha informado o suficiente para que eu, enquanto militante de oposição, possa fiscalizar ou qualquer cidadão pudesse ver. Caetité está praticamente entre os 90%, aliás, quase 90% das prefeituras do estado da Bahia já alimentaram o sistema. Caetité está entre os poucos municípios do estado da Bahia que nega a simplesmente lançar as contas do prefeito no sistema para que o cidadão tenha acesso. O atual prefeito muito pregou na sua campanha sobre a transparência, pressão de contas e tudo mais, mas as ideias dele, infelizmente, não correspondem aos fatos. Eu não aceito, e digo aqui em alto e bom tom para todos os caetitenses, eu não aceito uma gestão que seja pautada na menor publicidade, na falta de esclarecimento, no diálogo com o professor, no diálogo com o cidadão. Se nós temos as ferramentas disponíveis na internet, na tecnologia, conforme obrigações pautadas em várias leis, para que o prefeito cumpra, a prefeitura tem de fazer isso. Não importa se Valtécio nunca foi prefeito, nunca foi político, nunca trabalhou na prefeitura, não importa. Se ele está lá, ele tem de se cercar das pessoas certas, das pessoas que têm capacidade o suficiente para cumprir o mínimo que a prefeitura tem de fazer, que é jogar os dados, colocar aqueles números dos gastos dele no sistema de acesso ao público. Essa questão dos professores, temos muito para falar, mas o que eu vejo da atual gestão? Caetité vai bater, pessoal, vai bater o pico de arrecadação que Caetité teve, foi em 2015 com o então prefeito José Barreira, e Caetité deve bater esse recorde. Talvez Caetité aproxime de 170 milhões de reais. Este ano, no ano passado. Gente, é muito dinheiro. Para vocês terem ideia, se nós dividirmos
a arrecadação de Guanabi pelos seus habitantes e dividirmos a arrecadação de Caetité pelos habitantes de Caetité, nós vamos ter que o caetitense, individualmente, se pudéssemos fazer uma conta assim, receberia mais do que o guanabiense recebe. Olha, falo Guanabi porque todos gostam de comparar Caetité com Guanabi. Como é que nós temos, proporcionalmente falando, mais recursos por cidadão aqui em Caetité, em relação a Guanabi, e a gente não consegue ver, mesmo passar do ano de gestão, grandes obras ou grandes investimentos, ou pelo menos o início de grandes projetos para o nosso futuro. E por que a gente vê isso? Porque existe em Caetité, e denuncio aqui, apenas um projeto de poder. Quando eu olho para a prefeitura e busco ali o gestor, o prefeito, o administrador, o cara que está ali diuturnamente trabalhando para o nosso dia a dia, para o engrandecimento de nossa cidade, eu encontro um candidato a prefeito à reeleição. Não à toa, quando a gente abre toda a publicidade da prefeitura, é como se o prefeito fosse o garoto propaganda dos seus atos. Mas isso não se deve fazer, até porque a própria Constituição Federal já diz que não se pode utilizar da propaganda institucional, dos bens e serviços da administração, para se promover. É uma questão de autopromoção. E quando o prefeito faz isso, e quando o prefeito pega tantos e tantos recursos e destina quase 50% disso, 48,5% até o mês de novembro, mais ou menos, com gastos com o pessoal, a gente vê que a pretensão da atual gestão, espero que isso mude, espero que mude verdadeiramente, torcendo para Caetité. Mas quando a gente vê que a gestão está pautada apenas numa situação de distribuir mais e mais cargos, sem fazer concurso público nenhum, é que a gente vê que está em promessa, né? Promessa, a gente vê que está seguindo aquela linha da velha e da antiga política de praticar apenas atos que serão voltados para a política do gestor em curso. É como se fosse um projeto pessoal, de política, de grupo. Vamos rachar Caetité. Caetité agora são 3 grupos, são 4, não importa isso. Então vamos criar nós aqui, os arautos da moralidade e o restante que não presta, que não serve para nada. Não é assim que se faz. Uma coisa é o seguinte, deixa a política e o debate político para o momento da política. Este é o momento de trabalhar, de mostrar para o povo de Caetité, olha, eu vim aqui para isso. Eu vou honrar o compromisso de milhares e milhares de eleitores caetitenses aquilo que foi depositado em mim. E não simplesmente levar a política da prefeitura apenas na condição de um projeto de poder. Isso, concluindo, isso pode até ser bom para o prefeito, para a política do prefeito, para aquelas pessoas poucas que seguem o prefeito e que se aproveitam da sua administração. Mas é péssimo para a população de Caetité, é péssimo para o futuro de nossa gente. Doutor Éder. Doutor Éder, é o seguinte, a participação. Mirandinha, transmita meus parabéns a doutor Éder, paradigma da advocacia caetitense. Desejo-lhe sorte e sucesso. Doutor Manuel Aprígio Neto. Muito obrigado, doutor Neto. Grande criminalista. Sempre compartilhamos os nossos anseios, as nossas dores e alegrias da advocacia. Um grande abraço. Doutor Éder, eu tenho uma pergunta que há muito tempo eu ando aqui em Caetité, né? Estou há 20 anos aqui, 22 anos em Caetité. E amo essa cidade como minha, adotei como minha, né? E a gente sempre falava assim a questão, Caetité existem 2 grupos políticos, né? Vamos falar até os bichos, que é melhor. Os cocá e os jacuzzi. Agora surgiu uma nova linha, os canarinhos. E falavam, as pessoas, falavam que depois que Caetité quebrasse esse paradigma dos cocás e dos jacuzzi, que Caetité seria uma nova Caetité. O senhor já está vendo essa questão? De uma nova Caetité? Bom, estamos vendo, se pudermos falar assim, estamos vendo mais do mesmo. Os cientistas políticos, eles costumam falar que eleições são vencidas com base em narrativas, em simples narrativas. Qual foi a narrativa que, na minha visão, embora eu não sou cientista político, sou uma pessoa apenas que integra o meio político e bem recente, porque fui ingressar na política, na construção de candidatos, só na última eleição. Mas qual foi a narrativa que fez com que o atual prefeito fosse eleito? A seguinte narrativa, Jorge, respondendo a sua pergunta. Chega dos mesmos, nem Ladeano Oliveira, nem qualquer em Jacu. Essa narrativa, esse simples discurso político. Mas o que a gente tinha de buscar, o eleitor tinha de ter buscado da eleição, eram os projetos de cada um dos grupos e de cada um dos candidatos,
era de buscar aquilo, a visão do gestor e o preparo dele para implementar os seus projetos, o seu plano de governo. E Caetité ficou simplesmente nessa falácia, que foi um grande engodo, para simplesmente desmerecer pessoas de grupos tradicionais que foram boas ou que foram ruins. O eleitor tem de ter a oportunidade de, após debater, após verificar cada projeto de cada candidato, em saber, peraí, esse cara aqui, ele é prefeito, ele honrou com o meu voto porque fez o que eu esperava e acredito no potencial dele de ser candidato, de ser reeleito prefeito. Ah, não, já escolho esse outro aqui porque ele está pensando nisso para a minha região, eu sou aqui produtor de leite na zona rural e no plano de governo dele consta algumas ações que vão melhorar a minha vida aqui no campo. Poderia pensar no outro, não, esse cara aqui é um cara de futuro, de visão, está pensando aqui, não nesta geração, mas nas futuras gerações, ele merece aqui a minha confiança, portanto, o meu voto. Então, é um grande engodo, grande mentira, a gente pegar dois grupos políticos e simplesmente colocar na mesma vala da política ruim. Não é assim. Será que Dácio Oliveira nunca teve a sua importância para Caetité? E nem Ricardo Ladeira tampouco? Bora simplesmente pegar todo mundo e colocar naquela vala, naquele cantinho ali que falar ninguém presta. E como se o novo grupo surgido, que se auto-intitulou com outro animal, já se colocando, portanto, no mesmo vício que ele reclamava, é como se essa expressão, esse novo grupo, não fosse parcela de um dos dois grupos anteriores. Gente, o primeiro a falar, inclusive, que Caetité estava acima de Cocá e Jacu, que estava acima de famílias e tudo mais, foi eu mesmo, quando eu fui à Rádio Educadora, fazer referência à escolha nossa de lançar naquele momento, isso mais de um ano antes das eleições, quando eu não tinha a mínima ideia de ser candidato, de falar os nossos 3 pré-candidatos naquele instante. Eu já quis naquele momento, embora fugir da narrativa tipicamente política e politiqueira, e vamos passar a discutir Caetité e ver verdadeiramente o que precisa ser feito hoje para colher esses frutos, se não agora, pelo menos nos próximos anos. Então, diminuir os grupos e Caetité, criando um novo grupo, é como se fosse fazer o mesmo. É por isso que eu vejo a atual gestão neste momento, espero que mude, sinceramente, espero que a administração aceita bem de nossa gente. Eu gostaria muito, pessoal, que a gestão atual conseguisse o êxito suficiente para que não seja necessário eu deixar minha vida, minha advocacia, minha clientela para ser candidato. Mas seria o ideal, seria o melhor, porque o que eu vejo no momento, infelizmente, é o mais do mesmo. Isso é um grande vício, é aquela roda da velha política que a gente continua vendo em Caetité, que a gente vê em tantos outros municípios, não todos, nós temos grandes exemplos no Brasil, mas aí a gente ainda vê em Caetité um grupo que entra no poder para, tomamos o posto de um ou de outro grupo, agora é a nossa vez. Se é a vez de um grupo, não é a vez do povo de Caetité. Doutor Éder, então, partindo desse pressuposto de que a nova política velha está assim instalada, digamos assim, já se passaram um ano de administração, qual é a projeção do senhor, forma que o senhor vê para os próximos 3 anos de administração nesta mesma pegada que está hoje? O que o senhor tem a nos dizer? Assim, o momento para mim é de pessimismo em relação ao futuro de Caetité, com esta gestão, pelo menos, se continuar fazendo o que está fazendo, política. Eu quero saber o seguinte, que dia é que o prefeito vai descer do palanque e passar a exercer o mandato de prefeito? E a partir desse momento, eu fiquei um ano aguardando e dando essa chance da minha parte, pelo menos, não sou nada a ninguém, mas da minha parte eu aguardei que a gestão mostrasse sua cara e está mostrando a pior cara até o momento. Está mostrando apenas, repito, está mostrando apenas um governo de um projeto de poder de um grupo, apenas então somente. Então não vislumbro boas coisas para o futuro. Mas aí entra também um papel importante das figuras de oposição. Da minha na condição de quem foi candidato e de quem se candidatará, se Deus quiser, na próxima eleição. Tudo caminha para isso, pelo que vejo, pela situação. Eu procuro saber qual o papel dos vereadores também eleitos pela oposição em relação ao que está acontecendo com Caetité. O papel da oposição não é criticar por criticar
e fazer política ao falar de oposição, ao exercer os altos tipos de oposição. Na política, nós sabemos que quando a população elege e escolhe o prefeito, elege e escolhe também quem vai ser oposição a este prefeito. E o papel da oposição é fundamental, por quê? Porque quando a gente reclama dos problemas que estão acontecendo, quando a gente reclama dos erros praticados, das ilegalidades forem vistas e que pudermos provar, quando a gente faz isso, a gente está dando, olha, senhor prefeito, estou te dando um puxão de orelha aqui, chegou a hora de acertar. O senhor não tem a obrigação de saber tudo, mas seria bom consultar outras pessoas que já têm experiência, outras pessoas que verificaram outros projetos, outros planos que foram implementados em outras cidades e deram certo. É um puxãozinho de orelha aqui da oposição para que a coisa volte a funcionar, para que a coisa funcione de verdade. Com certeza. Doutor Éder, nós sabemos que o senhor é da lei, trabalha pela lei, mas alguém me comentou na rua ontem sobre a questão da vinda do posto da Polícia Rodoviária Federal aqui para Caetité. E pedi para que eu comentasse com o senhor sobre isso. Qual é a sua visão? Assim, a minha visão é a velha falta de diálogo da gestão. A notícia que se tem, pelo menos extraoficialmente, é que outros municípios não teriam aceitado o posto da Polícia Rodoviária Federal e que apenas Caetité aceitou. Eu não sei até onde o prefeito foi buscar ou se simplesmente aceitou, não sei. O que a gente ouve também nas redes sociais é que o prefeito teria prometido não fazer isso quando candidato e que depois propagandeia isso como se fosse uma grande ação do governo dele. Eu não vou entrar na questão específica da existência de um posto da Polícia Rodoviária Federal em Caetité. Eu vou entrar na questão da falta de diálogo com a população. O prefeito consultou a nossa população, especialmente aquele pequeno produtor rural, que não tem a mínima condição de circular, já não bastasse as estradas ruins e péssimas, já não tem a mínima condição de fazer circular a sua pequena produção para os centros urbanos de Caetité. Esse pequeno produtor, as suas associações, elas foram consultadas pelo prefeito. Foi feito um debate para saber se esse é o momento certo e adequado para Caetité receber um posto da Polícia Rodoviária Federal. A crítica, portanto, Carlos, que eu tenho em relação a isso é a falta de diálogo da prefeitura. Uma prefeitura que faz de conta que ouve o povo, mas que não ouve o povo propriamente dito. A audiência pública marcada, só para citar um exemplo, para o projeto de lei do novo plano diretor de Caetité, houve uma associação que pediu a prorrogação daquilo, porque foi tomada de surpresa com a designação de uma sessão tão rapidamente, e esse pleito não foi atendido. Então eu não vou falar que o projeto foi ruim, que os vereadores erraram, não estou falando isso, eu estou criticando aqui o seguinte: precisamos de mais tempo, precisamos buscar e ouvir a população de fato. Outra questão que a gente vê aí, outro problema que já foi para a justiça também, é a questão ali da distribuição dos novos boxes do antigo mercado de carnes, cuja reforma foi iniciada na gestão do prefeito Aldo e concluída agora com o Valtécio. Tudo na propaganda da prefeitura, maravilha. Vivemos aqui no melhor lugar do mundo, se a gente olhar Caetité apenas pelas lentes da própria prefeitura na sua propaganda oficial. Mas quando a gente vê essa questão do mercado, por exemplo, o prefeito faz uma propaganda dizendo que pela primeira vez estamos dando transparência e fazendo justiça porque estamos fazendo um sorteio. Ora, o prefeito sorteou os boxes com aqueles nomes escolhidos por ele. Tudo bem, tem muita gente ali merecedora porque já é feirante, concordo plenamente, mas o que o prefeito fez para dar apenas ar de legalidade e transparência? Publicou um decreto lá no Diário Oficial do município e abriu o prazo de 5 dias, salvo engano, para que qualquer cidadão interessado se opusesse à ação da prefeitura de distribuir daquela forma. Gente, imagina o seguinte: os demais feirantes de Caetité, que não foram contemplados com espaço no mercado recém-formado. Quem é o feirante que está ali na sua lida diária, no seu comércio informal, passando pelas maiores privações e dificuldades? Quem é esse feirante que vai sentar e ficar pesquisando na internet, que é o diário eletrônico, vai ficar pesquisando na internet se está acontecendo algo para que ele tenha uma chance de se manifestar? Isso não existe na prática. Portanto, é o seguinte: a prefeitura dá apenas a aparência, o engodo de que está sendo transparente, quando na verdade na prática não está sendo. Doutor Éder,
Temos uma pergunta aqui tá vendo a nossa live, Felipe Q. Rodrigues Éder. Em prol de Caetité, você aceitaria uma união com o grupo dos Oliveiras? E agora eu vou emendar essa pergunta com a outra. Como o senhor vê a questão da atuação da Câmara Municipal hoje? O grupo dos Oliveiras elegeram 8 vereadores, o grupo de vocês elegeram 4 vereadores e o grupo de Valtésio elegeram 3 vereadores. Como você vê a atuação hoje da Câmara? O que tem de positivo? Vamos falar, o que tem de positivo nessa Câmara hoje? Felipe, obrigado pela pergunta, seja bem-vindo e parabéns por participar desse debate, desse bate-papo nosso. Pela questão da Câmara de Vereadores, inicialmente, depois vou para a questão de uma possível união. Em relação à Câmara de Vereadores, nós temos uma Câmara de Vereadores que está sendo altamente responsável e coerente com as atitudes de um legislativo democrático, de um legislativo que não está ali, embora a maioria seja de oposição, com votos o suficiente, inclusive, para deixar a vida do prefeito bem ruim. A gente percebe que, na prática, a maior parte dos projetos de lei, inclusive quase todos os projetos de lei de iniciativa do Executivo foram aprovados. Mas alguém pode também pensar, peraí, de 30. Essa aprovação maciça significa também um ato de vereadores que estão cegos com a realidade? Não, não é por isso. Eu acompanhei cada projeto especificamente, inclusive as 2 últimas rejeições que foram criticadas pelo prefeito, porque, peraí, eu não levei todas aqui, não levei essa última, mais ou menos ele quis dizer isso, e o Rodrigo Gondim, inclusive, veio responder ao prefeito, a atitude do prefeito de reclamar do Legislativo de forma muito polida e educada e institucional, mas o Legislativo ele tem de estar sempre vigilante e aprovar aquilo que seja a bem do povo de Caetité. Mas se perceber equívocos por parte da gestão, se perceber que há uma intenção oculta por detrás da aprovação daquele projeto, a Câmara de Vereadores tem de repelir. Mas todas as vezes que eu converso com um vereador de oposição e tenho um diálogo com todos, nunca fui diferente e, principalmente depois da minha candidatura, passei a me interessar mais ainda por isso, pela necessidade nossa de dialogar com todos, inclusive, especialmente com os adversários. Eu sempre faço votos, quando converso com cada um deles, para exercerem seu papel de oposição responsável. Como eu disse, se a população de Caetité, o eleitorado de Caetité elegeu os vereadores da situação, elegeu o prefeito, elegeu também, de certo modo, as figuras de oposição. Sobre a questão agora de uma possível união de grupos, evidentemente, Jorge, é muito cedo para se falar nisso. Nós não estamos no embate de um pleito municipal. O debate eleitoral de Caetité se dará só na pré-candidatura das eleições de 2024, está muito distante, mas é o seguinte, eu não menosprezo, eu não tenho a mínima opinião contrária a qualquer apoio que vier para a causa de Éder Davi, se for pautado nos interesses do povo de Caetité. Eu sempre deixei muito, muito claro o meu projeto de governo, o meu plano de governo de futuro para Caetité. Se os caetitenses, não importa de qual grupo for, inclusive do grupo do atual prefeito, se quiser abraçar um plano que não é um plano egoístico de Éder, um plano pessoal de Éder, mas um plano de Éder e com um grupo grande de amigos e de amigas que me ajudaram a fazer isso, exemplo do pessoal da Rede Sustentabilidade, que tão brilhantemente estudou Caetité comigo, conosco, e nos ajudou dessa empreitada. Todas as ajudas, todas as contribuições serão muito bem-vindas. Portanto, Felipe, deixando mais objetivo aqui, está muito cedo para se falar numa conjuntura, numa união política, mas se essa união vier para o bem de Caetité, aceitarei de muito bom grado qualquer apoio, qualquer ajuda. É uma ajuda para Caetité. Ok, boa tarde, Carlos Miranda, boa tarde, Éder. Meu nome é Sebastião, sabemos que a saúde de Caetité sempre foi ruim, mas agora está pior de todas as gestões. Caso você seja prefeito da nossa Caetité, quais são os seus planos do governo para melhorar a saúde de Caetité? O primeiro plano meu, eu já deixei bem claro desde a eleição,
fortalecer, incentivar, dar o apoio devido aos agentes comunitários de saúde, aos agentes de combate às endemias. Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa logo no topo, no final da cadeia, no hospital de grande complexidade que realiza ali as cirurgias mais complicadas. Isso é importante. Tem o papel e a contribuição e a responsabilidade do município nessa parte, sim. Mas o papel fundamental, e primeiro de toda a prefeitura, passa pelos agentes comunitários de saúde, pelos agentes de combate às endemias. O que eu disse na época das eleições, olha gente, Caetité tem um déficit de 44 agentes comunitários de saúde, é um número muito grande. Nós temos pessoas que estão deixando de ser atendidas no início das suas enfermidades, das suas doenças. Quando a pessoa não é procurada, não é atendida, não é vista pelo agente comunitário de saúde, essa pessoa já desenvolve uma doença, um problema, uma enfermidade que já demanda alta complexidade, um hospital, que em Caetité não existe. Por isso é importante valorizar os agentes comunitários de saúde, suprir essas vagas. E eu disse, foi o meu plano lá, no meu plano de governo, no primeiro semestre do meu primeiro ano de mandato, já vou realizar concurso público para os agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias. E já no segundo semestre, eu disse que faria também um amplo concurso público, porque a única forma de a gente dar dignidade para o cidadão é dando as chances iguais para trabalhar na prefeitura. Porque só pode trabalhar para a prefeitura aquelas pessoas que votaram no prefeito, ou aquelas pessoas que votaram em Éder, mas que serão empregadas agora para não votarem mais em Éder. Isso é projeto de poder. Isso é ruim para a política do prefeito, para a sua campanha de reeleição, já em curso, e não é bom para o povo de Caetité. Inclusive, na questão dos agentes comunitários de saúde, só para falar da sua importância. Caetité, se estiver errado aqui quanto a essa informação, posso me penitenciar depois. Mas pelo que eu sei, pelos boletins que eu acompanhei da prefeitura, Caetité parece ser o único município da região aqui, ou um dos únicos região em que os casos da Covid não zeraram. Uma cidade como Igaporã, que tem 1/4 do orçamento de Caetité, ficou durante 4 meses sem nenhum caso de Covid. E sabe por que isso aconteceu? Porque os agentes comunitários de saúde exerciam seu papel. As pessoas com comorbidades, com as comorbidades mais graves, eram procuradas e vacinadas em casa para a Covid. As pessoas em Igaporã, gente, olha o tamanhozinho de Igaporã. As pessoas em Igaporã, elas são comunicadas via WhatsApp ou telefonema, ou via visita domiciliar, já chegou o dia da sua segunda dose. Já está no dia, que é tal dia e tal hora, em tal lugar, você já pode vacinar da terceira dose da vacina. E em Caetité acontece o quê? Quem contrai Covid, lá no início, ficava até esperando ao menos um telefonema da prefeitura para falar, olha, vem aqui, pega o seu kit Covid aqui, com os remédios que se ministrava na época, ou então você siga o isolamento até tal dia, etc. Tal. As pessoas simplesmente pegavam Covid e aqueles que se interessavam por isso buscavam informações em outro lugar, mas não obtinham as informações da prefeitura. A gestão da saúde em Caetité está a pior possível. E falo isso sem medo e sem titubear, porque todo mundo sabe. A gente está no local, a prefeitura ainda não conseguiu uma alternativa para mudar o nosso pronto atendimento, a nossa UPA, e a gente vê lá, principalmente quando os casos crescem, pessoas com outras doenças, ou suspeito, uma pessoa que está com a perna fraturada, por exemplo, vai deitar ao lado de uma pessoa que está com Covid, ou com sintomas de Covid, pelo menos. Como é que eu faço algo que eu achei muito interessante. Todos sabíamos que os casos de Covid naturalmente aumentariam em Caetité. Por quê? Porque se isso aconteceu lá na Europa, isso espalhar em relação à Ômicron, pelo menos, por último, pelo menos não por último, isso aconteceria no Brasil. Com o encontro e reencontro das famílias, ainda mais depois de quase 2 anos de pandemia, nas festas de Natal e de Réveillon e de férias, a gente sabia que os casos poderiam aumentar. Dr. Demétrio, cirurgião dentista, ele é quem mais ficava lá dando puxãozinho de orelha na prefeitura, e ele fez o seguinte comentário, acho que no Instagram da prefeitura, falou assim, olha, prefeito, compre máscaras, compre testes, compre isso, compre aquilo, invista logo, porque os casos vão aumentar. E a gente sabe, desde o início da pandemia, todo mundo que é candidato falava isso. Olha, se quer combater
pandemia, o primeiro requisito é fazer a ampla testagem da população. Assim você tem mais chances de controlar, de antever o futuro. Imagina que um profissional da área chamou a atenção da prefeitura e que a prefeitura fez. Nada. A pessoa ia fazer um teste e não tem teste rápido. Eu soube depois que testes rápidos havia apenas para pessoas com comorbidade. Então, se a população, se a prefeitura não tem nem condições de informar quantos casos há de verdade de Covid na cidade, como planejar? Como a prefeitura vai decidir, Carlos? Vai decidir se realiza, se tal festa pode ou não realizar, se não consegue ter um efetivo controle do que está acontecendo. Quero nem saber o que está se passando. Isso é falta de planejamento. Isso é um serviço péssimo. Rendo aqui, com todas as críticas que eu tinha à gestão anterior, da afinada, que Deus a tenha, ex-secretária de Saúde, Cíntia Lopes. Mas todos não sabem que no que diz respeito à pandemia, do que a prefeitura fez, se redobrou. Eu era grande crítico na época das ações da prefeitura, inclusive em muitas ações da saúde. Mas o que a gente viu naquele início de pandemia e numa gestão em relação à qual já se pedia mudança, era muito, mas muito superior ao que nós estamos vendo em Caetité hoje, infelizmente. Doutor Éder, tem sempre a manifestação dos nossos ouvintes. Um ouvinte disse assim: "Tô com você, doutor Éder, nosso futuro prefeito 2024. Line Gomes." Ô Line, um grande abraço. Seja feita a vontade de Deus e façamos todos a nossa parte, na nossa condição de cidadão especialmente. Temos muito para contribuir, minha gente. Vocês que estão vindo em casa, sejamos caetitenses de verdade e vamos fazer com que as nossas vidas sejam vidas úteis para os outros, para a comunidade. Doutor Éder, o bate-papo está sendo muito gostoso, muito produtivo, mas infelizmente o nosso tempo está se inspirando. Tá tão bom? Então, rapaz. Desculpa. Faltam somente 2 minutos para terminar o programa aqui, já tem o programa do pastor Pedro Romualdo. Eu gostaria que o senhor coloque as suas considerações finais aí, né? Algo que não foi perguntado, que o senhor gostaria de acrescentar, que é de suma importância para a população. Ótimo. Fique à vontade, não precisa nem perguntar muito, porque o senhor já tem um know-how gigante, tanto na área de militante como advogado, né? Luta pelas causas das pessoas. Então, conduziu aí a prosa muito bem aí, foi o senhor. Obrigado. Assim, agradeço muito a paciência de vocês, a paciência dos caros ouvintes que estão aqui no meu Instagram. Um beijo, um grande abraço para vocês todos. Obrigado pelo apoio. A vocês também que estão acompanhando pelas redes sociais e que estão nos ouvindo pelas ondas da Star FM. Minha gente, nós passamos por um ano muito, mas muito importante de novo. É um ano de escolha de deputados, de senador, de governador, de presidente da República. Eu digo isso no masculino e no feminino. Nós vamos escolher os nossos homens, as nossas mulheres, que guiarão os passos de nosso Estado e nosso querido Brasil para o futuro, para os próximos 4 anos. Vamos ter muito cuidado. É um ano de grande polarização entre as duas grandes. Sabemos que a política já polariza novamente para as duas grandes figuras e grupos. Pode acontecer que surja uma terceira via, mas no momento isso não parece factível. Então vamos ter todos muita responsabilidade quando nos depararmos com as propagandas que serão lançadas na internet, e não vamos evitar divulgar fatos daqueles mais graves, pelo menos, que não sejam completamente verídicos. É bom a gente ter o cuidado de verificar o que pode ser compartilhado, o que não pode, mas sigam a sua ideologia, sigam a sua vontade, escolham com liberdade os políticos que forem mais próximos daquilo que vocês pensam, daquilo que pensamos para o futuro do nosso Brasil. Eu, particularmente, vou ter a oportunidade, mais à frente, de apresentar aqui os meus candidatos a deputado. Já apoio a pré-candidatura e candidatura mais à frente de Luciano Ribeiro, ex-prefeito de Caculé, um prefeito premiadíssimo, foi também já deputado estadual, líder de oposição, também muito premiado. Vou apoiar como candidato também de meu partido a deputado federal, a reeleição do deputado federal Paulo Aze. Chama particular, ele foi quem conseguiu emenda para calçar, por exemplo, o nosso povoado do Cercado, que é tão distante e tão desassistido por inúmeras sugestões. Inclusive o fato dele ter calçado já fez com que o atual prefeito já cuidasse de anunciar ou de fazer uma pracinha lá. Isso é bom, tá vendo? Quando a oposição age e trabalha, a prefeitura força, de certo modo, a prefeitura agir, quem ganha é o povo, ainda bem. Sim. Eu chamo a particular assim, ele se empenha muito
para a PEC voltada à valorização dos agentes comunitários de saúde. Mas, enfim, vão ter oportunidade mais à frente de apresentar esses candidatos e vamos seguindo todos, mas com responsabilidade e cientes do nosso dever. Nós temos cada um dos nossos afazeres. Vocês são radialistas, profissionais da imprensa e responsáveis. Sou advogado, tenho responsabilidade com minha família, tenho responsabilidade com minha clientela. Minha atividade principal é a advocacia, amo e sou apaixonado por isso. Estou me cedendo um pouco para a política. Se for eleito prefeito de Caetité no futuro, serei prefeito por 4 anos. Sou contra particularmente a ideia de reeleição. A ideia de reeleição cria apenas os projetos de poder e as ações da prefeitura voltadas para a política de grupos, não para a política de comunidade. E o futuro a Deus pertence. Por enquanto, façamos todos a nossa parte. E termino dizendo o seguinte, com a minha mensagem de final de ano para os amigos e para as amigas que puderam acompanhar. Todos os dias, ao acordar e dormir, nós temos de nos perguntar, a cada um de nós, quanto tempo tenho? Quanto tempo tenho para melhorar a vida minha comigo mesmo e na minha família? Quanto tempo tenho, minha gente, para melhorar a vida de minha cidade, de nossa amada Caetité? Um forte abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade e até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Éder, muito obrigado pela tua presença. Nós ficaremos muito felizes em recebê-lo novamente, né, na próxima oportunidade. Tem muita coisa para a gente conversar ainda, tem muitos questionamentos, muitas perguntas, mas hoje foi super satisfatório, viu, toda a tua explanação aí. E um grande abraço, sucesso, Deus abençoe. Quero agradecer também a presença de Magda, né, a sua esposa. Um beijão para minha esposa, meu Deus. Que está aqui acompanhando aqui a entrevista e auxiliando, né? Magda é também advogada, né? Advogada. Pronto, um abraço, viu, Magda? Nós vamos conversar também em uma outra oportunidade, Jorge havia até sinalizado sobre isso e aí nós vamos estar marcando, tá bom? E até o retorno, viu, Éder? Um abraço, muito obrigado pela tua participação. Posso mandar só um beijo aqui? Fique um beijo para a Mainha, para a tia Marilda que estão lá na Boa Sorte, para os meus tios e tias, para Yasmin e João, um beijo para vocês dois. E minha esposa já disse, e para os amigos, as amigas. Eu já voltando para conversar, advogado conversa demais. Conversa muito. Um abração. Jorge. Doutor, muito obrigado, muito satisfatório. Eu tenho que aproveitar o ensejo e mandar um abração a todas aquelas pessoas do WhatsApp que falam assim, olha, doutor vai estar indo no programa, sinalizado positivo, entendeu? E é isso aí. A gente agradece e até uma próxima oportunidade. Obrigado. E, Magno, já estamos pré-marcado aqui para a gente estar falando sobre a Academia Caetitense de Letra, né? Então, um abraço a todos e fiquem todos com Deus. Ok, então, valeu, gente. Um abraço. A Magda que ocupa uma cadeira lá na academia. Atual presidente da Câmara. Atual presidente, né, da academia. Pronto, parabéns, nós vamos falar sobre esse assunto, viu? Obrigado a todos, nós estamos encerrando o programa de hoje. Amanhã estaremos de volta com mais para você. Espero que tenha sido satisfatório, viu? Tiver alguma demanda que nós não tivemos oportunidade de conversar com o Dr. Éder, você pode estar mandando aqui para o nosso telefone do WhatsApp, 999191059, nós estaremos, conforme as demandas, remarcando uma vinda breve aqui na Rádio Estrela FM do Dr. Éder. Tá bom? Muito obrigado. Gente, fiquem com Deus. Forte abraço para todo mundo. Mas nós tínhamos aqui ainda na manhã. Calma aí. Me auxilia aqui sobre a questão da...